Saúdo a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, no amor, na paz, na bondade, na alegria, na fidelidade, na misericórdia de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui no canal a mais um encontro de estudos com base na Palavra de Deus. Todos os que estão acompanhando esta série sobre a ordem da salvação sabem que hoje vamos estudar a última doutrina em relação à ordem, ou a ordem salutis. Vamos tratar da glorificação. Antes de gravar este vídeo, eu assisti novamente o primeiro vídeo que inaugurou esta série, intitulado A Salvação, o que é e como acontece a salvação. Foi publicado este vídeo, esse estudo, em 13 de julho de 2025, com 1 hora e 24 minutos e 25 segundos. E ali tentei, ou melhor, alertei sobre a necessidade urgente e imperiosa de compreendermos minimamente o que é a salvação e como Deus aplica a salvação nos crentes. E orei para que o Senhor nos concedesse essa singular oportunidade. Graças a Ele, e somente a Ele, depois de longos 10 meses, estamos fazendo o 10º encontro da série, cumprindo assim com a jornada, o que totalizou mais de 9 horas de gravação e incontáveis horas de estudo preparatório, tudo na conformidade do propósito de Deus. Feita esta introdução, eu quero iniciar citando 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa lição do apóstolo Paulo realmente toca naquilo que é o mais importante, que é a esperança em Cristo. De fato, já entendemos que a salvação nesta vida se confunde com o próprio ato de respirar, evidência da própria vida e o seu desenrolar. E lembramos aqui Gênesis 2:7, o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, que diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aprendemos também que, por causa do pecado, o homem perdeu a sua imortalidade. Então, temos a consciência de que a vida terrestre é uma vida breve, finita, e que se acaba num piscar de olhos, queiramos ou não. Mas a esperança em Cristo nos leva à salvação eterna. De modo que nós, os que creem em Jesus, somos os mais felizes de todos os homens. Alguém pode parar por alguns minutos para refletir sobre este aspecto da misericórdia de Deus? Existe notícia mais maravilhosa, só para dar uma adjetivação tão pequena que não consegue alcançar essa graça, do que essa salvação eterna?
existe notícia mais importante, mais significativa e que é verdadeira? Para falar sobre a glorificação é preciso, no entanto, lembrarmos sobre a doutrina da ressurreição, a qual foi apresentada pelo apóstolo Paulo em Coríntios, aos crentes de Corinto, conforme 1 Coríntios 15, um texto grandioso, que nós nos reservamos a não ler agora, certo? Mas eu já convido e exorto aos irmãos que eu faça na sua tranquilidade do lar ou em grupo de estudo e leia esse escrito magnífico, 1 Coríntios 15, um texto grandioso, ensinando que a ressurreição de Cristo é o fato central do cristianismo, ou seja, dos que creem pela fé somente em Cristo. E a garantia da ressurreição dos crentes, quando um corpo material e espiritual e incorruptível substituirá o corpo mortal, esse corpo transformando a morte em vitória. Vejam que com a ressurreição há uma continuidade material. Os corpos que foram sepultados serão ressuscitados, de modo que a ressurreição não será uma criação totalmente nova, partindo do zero, mas uma transformação da matéria, que deixará de ser corruptível, ou seja, imune a doenças, envelhecimento, dor e morte, e deixará de ser mortal, ou seja, livre de todas as limitações físicas, da finitude e dotado de eternidade. E a natureza espiritual atribuída a esse corpo, conforme o texto de Corinto citado, não significa que ele será imaterial ou feito de uma névoa. O sentido é que será um corpo, o sentido espiritual aí é um corpo perfeitamente governado e vivificado pelo Espírito Santo, inteiramente livre das fraquezas, do pecado e todas as inclinações carnais, isto é, um corpo, enfim, plenamente purificado, por isso um corpo glorificado. Muitas pessoas não acreditam que há vida depois da morte. Entendem que a vida se exaure com o fechar de olhos para sempre. São aqueles partidários do aniquilacionismo ou materialismo. Contudo, eu tenho que essas pessoas não podem crer em Jesus, porque negariam o que ele fez na cruz e a sua ressurreição e ascensão aos céus. Afinal, para que serviria a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão? Negariam assim a própria palavra de Deus, que está repleta de verdades sobre a eternidade. E essas pessoas se acomodam em seu entendimento, essas pessoas do aniquilacionismo, achando que as pessoas nem irão para o inferno, nem irão para o céu. Simplesmente apodrecem debaixo da terra e fim. Assim pensando, negam o amor e a justiça de Deus, tão proclamada na palavra revelada. Na verdade, elas negam o próprio Deus e o seu plano de redenção, como disse, revelado aqui na palavra. O tema é claro, complexo,
porque redunda em sabermos como ressurgiremos, se no próprio corpo ou em outro corpo, como é a forma de que isso vai acontecer, além do que é feito em nosso espírito, aquele que foi soprado por Deus, como nós vimos na citação de Gênesis. Veja, aqui não estou falando do Espírito Santo que habita em nós que cremos em Jesus. Outras pessoas, fora aquela do materialismo, do aniquilacionismo, acreditam que não existe a ressurreição do corpo físico, mas adotam o entendimento de que a vida após a morte, ela ocorre não por meio da ressurreição do próprio corpo, mas através da reencarnação. Aí é onde o espírito humano, esse que foi soprado, adquirindo um novo tipo, um novo corpo biológico, ou seja, outro corpo, né? Não o próprio corpo ressurreto, busca uma evolução, um aperfeiçoamento que jamais poderia acontecer, uma vez que a natureza pecadora imanente no homem, né, não se transforma senão a fé em Jesus. O que significa a fé é obedecer o que ele ensinou, conforme a Bíblia. Inclusive essa questão da glorificação. Desse modo, essas pessoas negam a ressurreição de Jesus no corpo físico e o fato de que, assim como o homem morreu por causa do pecado, ele renascerá agora por causa de Jesus em corpo glorificado. E guardem bem esta expressão, porque estamos falando da doutrina da glorificação, e isso acontecerá por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Quando ocorrer o juízo final, ou seja, a vinda de Jesus pela segunda e última vez. Há muitos outros pontos de vista sobre a vida após a morte, mas discuti-los neste momento não é o objeto central deste encontro. Nós estamos abordando a doutrina da glorificação. É claro que precisamos citar, assim ainda que de uma forma apressada, essas questões, né, que permeiam essa doutrina. Em 1 Coríntios 15, 35, 38, o apóstolo Paulo nos ensina. Prestem bem atenção aqui o que o apóstolo Paulo ensina. Deixa eu ver. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Aqui temos a explicação disso que nós estamos falando. Então Paulo diz assim, ó, insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. Então há uma necessidade de o corpo morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, ali, né, a origem. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar. E a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. E 1 Coríntios 15, 42, 44, pontifica. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, aquilo que eu estava falando. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. No caso, esse corpo
vivificado pelo Espírito Santo e isento, imune de qualquer pecado, de qualquer iniquidade. Então, isso considerado, ou seja, a certeza da ressurreição por causa de Jesus, hoje vamos compreender o ponto ápice da ordem da salvação. Os irmãos estão lembrados que desde o início há essa insistência de permanecer esse quadro aqui, esse modesto quadro aqui. Talvez não tenha uma estética muito boa, visível, né, no vídeo, mas o conteúdo aqui é tudo que nos importa. Então nós começamos aqui, no primeiro ponto, né, na eleição, e foi transcorrendo todas as doutrinas até chegarmos ao ponto, glorificação, é isso aqui, glorificação. Isso é maravilhoso, irmãos, nós sabemos disso. Então, continuando. E estamos na teologia reformada, né? Frise-se bem, né, que nós estamos trilhando a teologia reformada. Mas, afinal, o que é a glorificação? A glorificação. Podemos conceituar como sendo a conclusão da obra redentora de Deus. Olha aqui, da obra redentora de Cristo. Olha aqui. Então, aqui é a conclusão. Ou seja, é a consumação da salvação, do plano de Deus na eternidade. Aqui, na eleição. Na eleição. Quando o crente tem o seu corpo inanimado, é o corpo morto, enfim, transformado em um corpo glorificado. Nós já traçamos aí um perfil anterior sobre essa questão. Semelhante ao corpo de Cristo, ressurreto. E essa pessoa, né, passa a desfrutar da perfeita comunhão com Deus na eternidade vindoura, conforme Romanos 8, 29, 30, que eu vou ler agora. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E tivemos assim um versículo chave sobre a ordem da salvação. Nesta fase de glorificação, o crente é liberto, não apenas da culpa e do domínio do pecado, da natureza pecadora, justificação e santificação, mas também da presença e dos efeitos do pecado, incluindo a morte e a corrupção física. Por isso que o crente, mesmo convertido, ele permanece com a natureza pecadora. Quer dizer, ela não é de todo arrancada, excluída do seu corpo, da sua vida, do seu espírito. Somente agora com a glorificação. Então, no ápice da ordem da salvação, que é a glorificação, o crente recebe, como nós já vimos, um corpo ressurreto, imortal, incorruptível e poderoso, semelhante ao corpo de Jesus após a ressurreição, moldando o crente à imagem de Cristo, o último Adão. Se o primeiro trouxe o pecado, o último trouxe a glorificação. Nesta fase, os redimidos, esses que foram perdoados, justificados, adotados, santificados,
os redimidos, os que creem em Jesus somente, desfrutarão de comunhão plena e ininterrupta com Deus, habitando com Ele para sempre. Entendamos, nesta fase se perfaz a ressurreição final, exatamente no retorno de Cristo, quando a alma e o corpo serão reunidos e transformados plenamente. Os irmãos vão ver aqui eu vou repetir muitas expressões, as situações que vão ocorrer de conformidade com a doutrina da glorificação. Mas se faz necessário porque a gente sabe que a repetição é a mãe do aprendizado. E aqui nós oramos ao Espírito para que nós recebamos, né, essa doutrina, esse conhecimento, né, que é um conhecimento bíblico, de forma que nós possamos realmente deixarmos o nosso coração elucidado, né, e a nossa mente da mesma forma, enfim, que nós possamos aprender e apreender, né, tudo o que o Senhor nos ensina. Então, entendamos em outras palavras, a glorificação ela completa a redenção integral do ser humano, quando o corpo glorificado reencontra o Espírito no momento da segunda vinda de Jesus, restaurando o ser humano em sua integridade, atendendo assim o propósito original da criação. O homem volta em sua essência ao que era Adão antes do pecado. Olha que coisa maravilhosa! Quando Deus soprou, fez o homem puro, imortal, sem pecado. É exatamente nessa essência que os crentes voltam a viver eternamente. E o que nos diz especificamente a palavra de Deus sobre a glorificação? Os irmãos estão cansados de saber, né, e vão se cansar mais ainda se continuarem, né, estudando a palavra de Deus, se continuarem crendo em Jesus, porque convertidos vão continuar, a ovelha jamais será abandonada, que nós temos de citar enfaticamente e sempre a palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Então nós vamos citar e pedimos a Deus exatamente longanimidade para podermos escutar essa maravilha que é, né, essa maravilha, né, que decorre da glorificação, esse ensino maravilhoso. Segunda ordem do Novo Testamento, vamos começando aqui pelo Novo Testamento, o apóstolo João, no capítulo 17, verso 24, diz assim, estamos falando sobre glorificação. Pai, esse é Jesus falando, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus falando e tocando o nosso coração com essa verdade. Então ele diz que estejam comigo. O Pai entrega pessoas, olha aqui, a eleição, né, a vocação, aquelas pessoas elas vão se converter a Jesus. Jesus orou para que seus discípulos fossem feitos semelhantes a Ele. E isso inclui a glorificação, ou seja, serem como Ele, né, a semelhança dele. Menciona aí a glorificação de Deus quando Jesus retornar em sua glória. Agora o apóstolo Paulo, Romanos 8, 18, 21. Diz o apóstolo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ele está falando exatamente os sofrimentos que aconteciam naquele tempo em que ele estava na terra, vivendo. Isso pode ser transformado para hoje também. Os sofrimentos deste tempo, o sofrimento do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, nos crentes. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja aí que a própria criação foi afetada pelo pecado, além dos homens, né? Os homens fazem parte também, claro, da criação. Mas pela liberdade da glória dos filhos de Deus, a criação verá a repercussão da luz de Deus e assim ela será libertada do cativeiro da corrupção. E aí nós vimos, né, essas situações que acontecem com a criação, né, tsunamis, vulcões, as manifestações, essas coisas que provêm também de uma criação atingida pelo pecado. Aponta para o futuro, isso que nós acabamos de ler, o futuro anseio pela revelação dos filhos de Deus, que serão transformados e terão os corpos gloriosos. O apóstolo Paulo, ainda em 1 Coríntios 15, 51, 57, ensina: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todo dormiremos. Dormiremos é o sentido exatamente, aqui é o sentido dos que morreram, né? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então pensar sempre nisso, irmão. Você que é crente, nós morreremos, seremos enterrados, certo? Seremos enterrados, mas no momento da vinda de Jesus nós teremos corpos glorificados. Então teremos uma vida eterna. Continuando. Paulo ainda, né, em 1 Coríntios. No momento, no abrir e fechar de olhos. A transformação vai acontecer no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é o sonho, né, do homem, vencer a morte. A morte já foi vencida por Cristo. Aleluia. Continua. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, porque a lei revela o pecado. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aqui o apóstolo descreve a ressurreição e a transformação do corpo, que passa de corruptível para incorruptível. Ainda o apóstolo Paulo, agora na segunda carta aos Coríntios 3, 18, um verso. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Fala sobre a transformação em glória, à medida que refletimos a glória do Senhor, ou seja, de glória em glória. A mesma segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 1 a 8, diz assim, preste atenção, irmãos. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre,
deste tabernáculo se desfizer, como vai se desfazer, né? Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, neste aqui, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Glória a Deus. Se de fato formos encontrados vestidos, se de fato fomos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, essa transformação que somente o Senhor Cristo, o Senhor Jesus, nos concede. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Nós já vimos, né? Fomos selados pelo Espírito Santo. Nós temos a garantia do Espírito Santo. Continua o apóstolo Paulo. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Essa é a importância da fé, que é um dom de Deus e que é dada a toda aquela pessoa que se converte. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora o apóstolo Paulo, em Filipenses 1:23, diz ele: estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir para a glória e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E em Filipenses 3:20 e 21, o apóstolo ensina: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glória a Deus. Menciona aí o apóstolo a nossa cidadania nos céus e a transformação de nossos corpos para serem semelhantes ao corpo da glória de Cristo. Na carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Permita-me, os irmãos, que eu continuarei lendo tudo aqui que fala sobre a glória revelada, né, na palavra de Deus. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Isso aqui é um texto bastante esclarecedor, que nós precisamos ter isso em mente, no coração. Prestem atenção. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, dos que morrem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Começou falando aqui, nesse encontro, sobre a esperança que é em Cristo. Sem esperança não seremos felizes, pois se cremos que Jesus morreu, se cremos que Jesus morreu, essa é a premissa básica, né? E ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, que é Deus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Está falando sobre a ordem, a questão da precedência, quando Jesus voltar. A gente sabe, os mortos, né, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos no momento da vinda de Jesus, então esses serão arrebatados em seguida. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos,
aqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Eu fico a imaginar esse cenário estupendo, é quase inimaginável. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é eternidade, irmãos. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, apenas o verso 10, Paulo escreve: quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos são todos os que creem em Jesus, e ser admirado em todos que creram, isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Agora vamos para a carta aos Hebreus 1:3. Os irmãos estão vendo que eu estou em ordem do Novo Testamento, pensando aqui as lições que falam da glorificação. Hebreus 1:3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, com a morte, a justificação, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por isso que Deus Pai, sentado à destra do Deus Pai. Nesse caso aqui, o apóstolo, a carta aos Hebreus, aponta para o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, Jesus. Primeira carta do apóstolo João, 3:1-3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Nós já estudamos sobre adoção, aqui. Nós falamos aqui, uma das doutrinas da ordem da salvação é a adoção. Diz o apóstolo João: por essa razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Nesse caso, o apóstolo João aponta para o que seremos, com corpos glorificados e sem pecado, semelhantes a Jesus. E, finalmente, o último livro do Novo Testamento, Apocalipse 6, versos 9-10. Quando o Cordeiro, que é Jesus, quebrou o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram em voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí está para a reflexão de todos os irmãos. E por último aqui eu vou pensar alguns versículos que falam de glorificar a Deus, que está imbricado exatamente com essa questão da ordem da salvação, quando João 12:28 fala assim: Pai, glorifica o teu nome, Jesus falando, Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorifiquei. Jesus fala sobre ser glorificado quando ele morre e é levantado da terra. O mesmo João, no capítulo 13, versos 31 e 32, diz: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem,
e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Aqui vimos, né, que Jesus é glorificado e Deus é glorificado em Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, diz: portanto, preste atenção, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, glorificar a Deus. Incentiva a todos nós, né, crentes, fazermos tudo para a glória de Deus, inclusive nas coisas mais simples do dia a dia. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, 20 e 23, fala: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, ou seja, qualquer pessoa tem condição mínima de vislumbrar a obra de Deus e saber assim da existência de Deus. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato dele se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui nesse texto fala sobre a incompreensão e rejeição de Deus por parte dos homens, que em vez de glorificar a Deus, trocam a glória de Deus por imagens. Bem, irmão, vamos à conclusão agora. Eu aqui vou fazer um relato de confirmação de tudo que foi ensinado até agora. Permitam-me fazer aqui uma citação, né, de algumas coisas que foram já, né, mencionadas, mas que, como eu disse, necessita-se para maior sedimentação da doutrina. Então, a pergunta básica que nós já fizemos, já respondemos. Podemos também ver sobre uma visão, em outras palavras, o que é a glorificação. A glorificação, no contexto bíblico, é um processo, como vai ser mais fácil, né, compreender, irmãos, porque nós já, né, vimos, né, em todo o texto bíblico, já falamos sobre algumas particularidades, e agora vai ficar mais fácil, porque nós estamos concluindo. Então preste atenção. A glorificação no contexto bíblico é um processo de transformação e santificação, tanto para o indivíduo como para Deus. É a realização do plano de Deus para a criação, onde tudo é restaurado e é levado à glória. A glorificação também se refere à exaltação de louvor a Deus, reconhecendo a sua grandeza e poder. Mas, quando ocorre a glorificação, nós já vimos, segundo a teologia reformada, a glorificação é a etapa final e consumada da salvação, da Ordo Salutis, ordem da salvação, que ocorrerá, aqui a pergunta é quando ocorre, no retorno de Jesus Cristo na segunda vinda. E aqui estão os pontos-chave sobre quando e como ocorre a glorificação. Então, esses tópicos aqui, né, para deixar bem grifados: ressurreição dos mortos. No momento da volta de Cristo, os corpos dos crentes que já morreram serão ressuscitados. Irmão, agora estão sabendo bem disso, né? Aqueles que não sabiam ainda. Transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais, reunindo-se às suas almas, ou seja, o encontro do espírito que estava com o Senhor com o corpo transformado, aí sim fazendo uma junção
para viver eternamente no novo céu, na nova terra. Outro ponto é a transformação dos vivos. Os crentes que estiverem vivos no momento da parousia, ou seja, da volta de Cristo, não passarão pela morte física, eles não morrerão, mas terão seus corpos transformados, sim, instantaneamente para um estado imortal e glorificado. Libertação total. Esse é outro ponto que ocorre com a glorificação. A glorificação marca a libertação plena e final da presença da corrupção e das consequências do pecado. Diferente da justificação que nós estudamos, que liberta da condenação, quando Deus, Jesus, ele justifica, o justo justifica os injustos, tornando os justos pela sua morte, pela lavagem do pecado com o sangue de Cristo na cruz. Então ele liberta, com a justificação, liberta da condenação, não será mais nenhum condenado. E da santificação, que liberta do poder do pecado. É nesse momento que há uma libertação total. Outra coisa é a semelhança com Cristo, que nós vimos várias passagens aqui. Ou seja, os salvos serão feitos semelhantes a Jesus Cristo em sua humanidade ressurreta. E por fim, o estado final. É a glorificação, o passo definitivo na aplicação da redenção, onde a obra de Cristo se completa integralmente na vida do cristão, restaurando-o totalmente para viver eternamente com Deus. Glória a Deus. Em suma, a glorificação é um evento futuro, escatológico, que coincide com a ressurreição final e o retorno de Jesus. Dito tudo isso, irmãos, agora quero fazer mais uma importante reflexão. Prestem bem atenção, irmãos. Nenhum crente de qualquer denominação dita evangélica desconhecem que vieram ao mundo, ou seja, tiveram vida por causa de Deus, que os fez nascer, que decretou o seu nascimento no tempo escolhido por Ele. Então, nenhuma pessoa desconhece isso, que nasceu porque Deus decretou o nascimento dele em um determinado momento. Também não desconhecem que todos morrem, ou seja, têm a sua vida extinta aqui na terra, porque Deus os faz morrer, decretando que morram no tempo escolhido por Ele. Então, não há dúvida do poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. Ocorre que, preste bem atenção, embora consciente de que nasce e morre pela vontade soberana de Deus, o crente de qualquer denominação não fica contrariado diante dessa verdade bíblica, e aceita-a como um fato inexorável. Então não há uma discussão sobre Deus deu a vida a mim, deu a vida a outra pessoa, Deus me permite morrer, me faz morrer no tempo dele, ou outra pessoa. Isso aí não há uma dúvida quanto a isso. A propósito, antes de eu avançar essa reflexão, sobre o fato de que Deus deu vida aos homens, porque é bíblico, eu quero mostrar, né? Gênesis 2:7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A gente já citou isso no início. Gênesis 2:21-22. Aí, nesse caso, detalha a criação da mulher a partir da costela do homem. O Salmo 139, 13-16, fala sobre Deus fazer o ser humano no ventre materno. E Isaías 45:12, o profeta,
ele diz que Deus, ele diz o que, ele fala pela boca de Deus, ele diz, Deus fala pela boca do profeta Isaías, eu fiz a terra e nela criei os homens. Isso aí não há dúvida de que Deus criou. E sobre o fato de que Deus deu morte aos homens. Principais versículos. Primeiro livro de Samuel 2,6. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer ao Sheol, a sepultura, e da morte resgata. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu, somente eu, sou Ele, e não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Jó 1:21. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 14:7 e 8. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Destacando aqui a soberania na vida e na morte. E finalmente Apocalipse 1:18. Jesus afirma ter as chaves da morte e do inferno, mostrando o domínio sobre o fim da vida física. Dito isso, preste atenção. No entanto, quando se fala em salvação, que é aqui a ordem da salvação, alguns desses mesmos crentes que acreditam que Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte, né, que aceitam o poder de Deus sobre a vida e a morte, eles se insurgem contra a verdade soberana de Deus em salvar alguns para a eternidade e não salvar outros para a eternidade, decretando a estes que ele não salva, pelos seus pecados, sejam condenados eternamente. É incrível isso, né? É uma crença em Deus seletiva. Crê que Deus dá a vida, crê que Deus dá a morte, mas muitos não creem que Deus dá a salvação. A alguns e a outros não. A Bíblia, meus irmãos, contém passagens que abordam a soberania de Deus na escolha, que é a predestinação. Aqui é a predestinação. E o destino final diferenciado para os seres humanos. Não é o mesmo destino. Salvação ou condenação. Essas passagens são interpretadas de formas diferentes pelas tradições cristãs. Mas os textos mais citados são esses aqui. Romanos 9, 15 e 23. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Mas você vai me dizer, foi porque Deus ainda se queixa, pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória.
Irmãos, vejam bem, este é frequentemente considerado o texto central sobre a soberania divina, quando o apóstolo Paulo dá ênfase à fala de Deus a Moisés, conforme ele cita Êxodo 33, 19. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E menciona Deus moldando vasos para honra e vasos para desonra. Romanos 8, 29 e 30, nós já citamos esse texto. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo fala sobre os eleitos, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. E no final, ele vai falando também sobre o chamado eficaz, a vocação, né, o Evangelho, a pregação do Evangelho. Fala sobre a justificação, quando Jesus declara sem pecado, por causa da sua morte na cruz, aqueles que antes pecaram, e também conclui aí dizendo que a esses também glorificou. E veja que o verbo aqui é a esse glorificou, no passado, porque já há certeza, né, de que a glorificação, embora no futuro, na vinda de Jesus, já é promessa de Deus. Vamos a Mateus 25, 46. E estes, preste bem atenção aqui, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Estamos falando em glorificação, estamos mostrando as consequências aí. Nesta passagem do Evangelho, segundo Mateus, Jesus descreve o julgamento final. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E João 3,16. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É o juízo, é a justiça do Senhor. O apóstolo João aí aborda a condenação baseada na fé, na crença somente em Jesus, o único que concede a salvação. Carta aos Efésios 1, 4, 6. Preste atenção, o apóstolo Paulo escreveu assim: antes da fundação do mundo, eleição, predestinação. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mais uma vez nós vemos aqui a ordem da salvação, no desenrolar da palavra do apóstolo Paulo. E nesse texto, mais uma vez, ele menciona a eleição antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, que vai acontecer no último estágio aqui, na glorificação. E primeira carta de Pedro 2,8. Diz assim, 2,7 e 8. O apóstolo Pedro: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Está falando exatamente da morte de Jesus, né? Quando Jesus é a pedra angular. Mas ele diz para os descrentes que essa veio a ser a pedra qual? Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também
foram destinados. Agora, né, o apóstolo Pedro fala sobre aqueles que tropeçam por desobedecerem para o que também foram destinados. Então, há juízo sobre os desobedientes. Vamos fazer a última citação aqui do João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que é a condenação. Desta feita, o apóstolo e evangelista João menciona a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Neste amplo contexto bíblico, entendemos, pois, que a glorificação é o ápice na vida dos eleitos, dos salvos, dos convertidos, dos crentes, dos remidos, dos que amam a Jesus. É a concreção da promessa de Deus em seu plano de salvação. E aqui vamos para a aplicação final. Quero encerrar o estudo proposto por esta série com mais essas expressivas citações bíblicas. Romanos 13, 11 e 14. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Assim, meus irmãos, compreendendo a salvação e a aplicação de Deus dessa salvação em nossas vidas, devemos nos alegrar, porque recebemos um presente que não merecemos, mas que o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, por sua vontade boa, perfeita e agradável, nos concedeu, nos arrancando das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E os Salmos 62, 1 a 12. É uma oração. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês para o derrubarem, como se fosse uma parede perdida a um muro prestes a cair. Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, da boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, silenciosa espera, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um
retribui segundo as suas obras. E o Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Então, irmãos, com tudo que aprendemos aqui, com a paciência dada por Deus, no mover do Espírito Santo, exorta a todos a firmarem o olhar em Jesus Cristo, na expectativa maravilhosa da sua segunda vinda e definitiva, quando todos os salvos, os eleitos, os que vivenciaram todas essas doutrinas, o caminho dela, da ordem da salvação, revestidos de perfeição santa, incorruptibilidade, imortalidade, vivenciarão, enfim, a esperança da glória e a sua concreção na eternidade, do novo céu, da nova terra, em comunhão com o Senhor e Salvador. Revistamos-nos, pois, do Senhor Jesus Cristo e não façamos nada pela força guiados pela força operosa do Espírito Santo, que venha a satisfazer os desejos da carne, os desejos ainda da nossa natureza pecadora. Oremos. Agradecemos a Ti, Pai amado, por todas as bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor nos trouxe hoje para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida, preenchendo o nosso espírito, Senhor, dando-nos, Senhor, aquilo que não temos, que é exatamente a compreensão exata de Sua palavra revelada. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Oramos por todos nós, que tenhamos, sim, humildade para entender, Senhor, aquilo que o Espírito revela. E assim, Senhor, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Encerramos assim o estudo da doutrina da glorificação, nesta série sobre a ordem da salvação. Esperamos mesmo no Senhor, cremos que tenha alcançado a compreensão de todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, pelo agir do Espírito Santo. Amém. Irmãos, até o próximo encontro. Nesse próximo encontro, eu quero fechar, eu pretendo fechar esse estudo, não mais fazendo os estudos específicos de cada doutrina, mas num estudo só, num programa só, eu tentarei resumir, numa síntese abrangente, toda a ordem da salvação. Agora, sem citar mais os versos bíblicos em suas profundidades, já que todos eles foram mencionados em cada estudo específico, eu vou fazer um aparato de tudo que nós falamos. É exatamente esse quadro aqui. Começando com a eleição, predestinação, vocação eficaz, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança na fé e glorificação. E aí nós vamos sim guardar, na memória, no nosso espírito, aquilo que é a palavra de Deus, que é aquilo que de fato necessitamos compreender, aquietar o nosso coração. Por isso que eu gosto quando o salmista diz: grandes coisas maravilhosas eu não quero. Eu quero me sentir como uma criança aquietada no colo da mãe, com aquela paz, que somente Deus concede. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Amém.